Olá, estamos começando mais uma entrevista no canal Marco Antônio Villa. Nós conversamos com o Bruno Paes Manso já faz algum tempo sobre o livro Belo Trabalho, A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Hoje nós vamos conversar sobre um belo trabalho também, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Então, de antemão, eu queria agradecer ao Bruno mais essa gentileza e começaria com uma citação que eu até marquei aqui para começarmos a nossa conversa. É uma passagem, quando você está fechando o capítulo 9, que eu acho que sintetiza em certa parte, porque o livro é muito rico, com muitas informações e a questão analítica é muito interessante, mas boa parte do que você escreveu. Vamos lá para quem nos acompanha. Tanto o PCC como as igrejas pentecostais são instituições criadas pelos pobres, para os pobres, que produziam novos discursos capazes de reprogramar as mentes. O novo Brasil pobre e urbano começava a inventar formas de se governar. Elas nasciam da miséria nas ruas esburacadas das periferias, nas igrejas evangélicas e nas prisões, e eram maneiras alternativas de gerar ordem e propósito que nas décadas seguintes ajudariam a definir o futuro brasileiro. Bem, agradecendo novamente o Bruno pela gentileza da entrevista, começando por aqui, Bruno, você está desenhando um cenário, ainda ali mais ou menos na transição dos séculos 20 para 21, né? E apontando então para o século, para essas já 2 décadas e meia quase do século XXI. Vamos começar por aqui. Como é que você apontaria essa questão, que eu acho que é um dos cernes do seu trabalho? E mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Eu que agradeço, Vila, um prazer de novo estar conversando com você. Não, de fato, esse é um ponto estrutural do livro, né? E passa muito por essa ideia, a gente que viveu esses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, fomos todos pegos de surpresa, né? E depois de 30 anos de nova república, de formação a partir da ditadura militar, a partir das igrejas católicas, comunidades eclesiais de base, novo sindicalismo, que formam os partidos de esquerda, né? Que vão dar origem ao PT, até ao PSDB também, aos partidos centro-esquerda, que vão ser a base da nova república nos anos 80, e a minha impressão, né, era de que a gente vivia uma utopia de que o Brasil, quem sabe, poderia se transformar numa grande Dinamarca, numa grande Suíça, com liberdade e justiça social a partir do Estado. O Estado seria o grande indutor dessa transformação, os pobres seriam conscientizados, lutariam por direitos, tanto junto aos governos como às indústrias, né, e aos empresários, enfim. Você tinha uma visão reformista muito forte. E a gente começa a viver um certo ceticismo e uma certa desilusão e a testemunhar a realidade que o Estado é frágil, as empresas se esfacelam, o empreendedorismo, a uberização da economia se fortalece cada vez mais e as pessoas passam a precisar ganhar dinheiro, né, para viver nas cidades. E essas 2 instituições, talvez esse é o cerne, tanto a partir das gangues prisionais como a partir das igrejas, ao contrário do que a gente imaginava, não fomos nós que civilizamos os pobres e apontamos os caminhos pelos quais eles alcançariam o desenvolvimento ou ingressariam na economia formal, na sociedade e tudo mais. Eles inventaram suas próprias formas de uma maneira muito eficiente pelas igrejas pentecostais, a partir de uma série de signos, valorizando a prosperidade, valorizando a capacidade de ganhar dinheiro, e na própria cena criminal, que eu também testemunhei de perto, organizando a cena criminal, criando uma nova mentalidade do crime mais profissional, que fez o crime chegar na América do Sul, nos mercados fornecedores, distribuidores, passar a vender drogas para o mundo inteiro, né? Então, essas transformações que vieram de baixo para cima, que eu vinha testemunhando principalmente por cobrir violência, e que eu via e percebia que eu estava tendo um acesso meio privilegiado ao campo por prestar atenção nesse tema, né, é que eu achei que valeria a pena tentar contar nesse livro agora, né. Tem uma coisa muito interessante, Bruno, me aposentei da universidade faz algum tempo, mas os últimos 20 anos que eu estava na universidade, eu estava na Universidade Federal de São Carlos,
no departamento de Ciências Sociais. Eu era o único historiador cercado, e bem cercado, por sociólogos, cientistas políticos e muitos antropólogos. Conversava muito com o pessoal, especialmente da antropologia, e eu fui nessas conversas de almoço, bate-papo, eu fui aprendendo algumas coisas com as pesquisas que eles faziam e nas bancas que nós tínhamos de mestrado e doutorado lá no programa de pós-graduação. E eu observei no seu trabalho A Fé e o Fuzil como você tem esse trabalho de etnografia, e é muito interessante o retrato que você faz de certos personagens. Eu não vou contar toda a história aqui, evidentemente, mas, por exemplo, do Marcelinho é muito legal, a fineza da observação, o carro, o gesto, como se vestia, como falava, sua história de vida, contato com as pessoas, quais as palavras que são centrais no seu vocabulário do personagem, né? Do personagem não é uma construção, mas da figura que está no livro do Marcelinho, entre outros. Então, essa vivência é que é indispensável. Você fala, não, por exemplo, eu falando da questão, eu estou aqui, muito longe do fato. Você fala no interior como testemunha presencial ali dessa nova história que está ocorrendo no país e ninguém vê, dessas grandes regiões metropolitanas. E no mesmo momento da crise econômica, os 30, 80 no século passado, fomos os que mais crescemos no mundo ocidental. Os últimos 40 anos foram voos de galinha de crescimento. E o teu trabalho justamente pega principalmente esse período e como que as periferias, as grandes regiões metropolitanas, especialmente de São Paulo, mas não só, que você fala do Rio, por exemplo, mas como é que está presente o crime e como está presente as igrejas pentecostais e evangélicas de diferentes vieses e tal. A questão, apesar da minha longa pergunta, desculpa da minha longa, é que eu fico pensando assim, elas, de forma diferente, o crime organizado apresenta um caminho, eu não estou questionando esse caminho, e as igrejas, bem no plural, apresentam também um outro caminho. Eventualmente, esses caminhos acabam de uma forma de se encontrando, mas, evidentemente, em momento algum você fala que há uma aliança entre uma coisa e outra, nada disso. Mas são histórias de vida que acabam se entrecruzando nesse cruzamento. Aí eu pergunto a você, Bruno, como você, como pesquisador, quer dizer, chegou a esse objeto e com o tempo, porque você vai mostrando quando você viu a pessoa numa época e 10 anos depois, como é que foi esse trabalho? Para não falar, para mostrar quem nos acompanha, não vou explicar detalhadamente o livro, nada disso, mas como o livro é instigante, como é que você foi conversando com essas pessoas? Eles sabiam que você era pesquisador, sabiam que você poderia escrever sobre eles, como é que foi isso? Tá. Bom, Vila, eu comecei, o meu ingresso nesse tema foi entrevistando matadores sobre violência em São Paulo, quando eu era ainda repórter da revista Veja. E eu entrevistei muitos matadores na época para escrever sobre as chacinas, no momento que tinha muito homicídio em São Paulo. E eu levei esse material, essas fitas, para a universidade, para a graduação e para pós-graduação, na verdade, em ciência política, que eu fiz um mestrado e doutorado lá a partir desse material, a partir das falas dos matadores sobre por que eles matavam e quem eles matavam. Isso mexeu com a minha cabeça. E esse era o meu objeto de pesquisa. Só que é muito difícil você continuar conversando com matadores, né? Era sempre muito delicado, é um assunto que ele acaba se incriminando ao contar para você. Então eu comecei a apelar para os ex-matadores, né? Para os bandidos convertidos, para os ex-sequestradores, para os ex-traficantes, ex-justiceiros, e todo esse tipo de personagem que também era muito presente e que não tinham problemas em falar sobre seu passado, porque a sua história pregressa, inclusive, demonstrava o tamanho do milagre divino na sua vida, né? Por causa da transformação que ele viveu. Os depoimentos fazem parte dessa cena evangélica, os testemunhos, né? Vamos dizer assim. E foi assim que eu passei a ingressar nesse campo. E eu comecei a colecionar uma série de histórias que, como eu conto no livro, você viu, são histórias fantásticas, né? Que por si só já davam um livro. Cada uma dessas histórias são muito surpreendentes. Eu convivi com eles e continuo convivendo até hoje. A gente converso com muitos deles até hoje. Mas eu nunca achei que fosse tema de um livro, porque essa questão da fé, para mim, assim como jornalista, eu sempre tive essa dificuldade de falar sobre questões pessoais e privadas, sobre crenças privadas, que todo mundo tem o direito de ser a sua, então problematizar esses aspectos privados, que todo às vezes poderia cair uma certa visão estereotipada, ou talvez uma visão irônica,
ou elitista, que eu evitava, mas eu gostava muito, às vezes eu contava uma outra coisa. Isso mudou de dimensão quando eu passei a cobrir as milícias e depois da vitória do bolsonarismo, é que eu passei a ver, principalmente no Rio de Janeiro, a partir do Complexo de Israel, do Peixão, que é um traficante que passa a usar a fé para controlar os bairros locais, e assim como as milícias passam a usar muito esse discurso religioso, que a fé e a religiosidade vinha sendo usado para justificar a autoridade e o poder desses caras. Então, era um discurso, uma forma de produzir autoridade no momento que havia uma crise de autoridade na política, uma descrença na política. E aí, nesse momento, eu achei que todas essas histórias que eu vinha juntando, junto com outras que eu precisaria acrescentar, eram necessárias para contar uma parte da história do Brasil atual, né? Aí eu achei que eu tinha um livro importante a ser escrito. E eu estou até anotando aqui uma questão que você colocou agora, e eu acho que o interessante é porque há uma espécie de linha de continuidade entre o República das Milícias e a Fé e o Fuzil, porque você vai desenhando um panorama e fazendo um balanço, aí sou eu, né, como leitor dos dois livros, a gente sente as dificuldades, e com a falência do Estado, como você lembrou, não só uma falência econômica, como estrutural, de estar presente nessas comunidades, porque quando chega é a polícia violenta que entra e mata, você não tem escola pública, posto de saúde, em suma, você não tem futuro, uma segurança pública que tenha presença popular, as UPPs, que em certa época sonharam no Rio que seria a solução, não foi bem assim, né? E por aí vai. E é interessante também, você como pesquisador, retirar seus preconceitos, né? Inclusive sobre essa questão das conversões religiosas. Eu digo isso porque eu tenho esses preconceitos aqui também. E como essas conversões mudaram a vida dessas pessoas, e são pessoas, na maior parte das vezes, são pessoas humildes e tal. Aí eu coloco a seguinte questão, que pela sua larga experiência, e já de décadas, né, de pesquisa e de presença nesses locais, a possibilidade de mudança seria a presença, voltar àquilo que eu imaginava também na redemocratização, a presença de um Estado modernizador, transformador e fomentando a cidadania. Quando a gente lê A Fé e o Fuzil e vê a permanência, e você destaca agora os pastores como parlamentares na esfera municipal, estadual e federal, a impressão que dá não só que isso que eu falei anteriormente, esse Estado modernizador está quase que relegado a plano secundário, como a possibilidade do que se apresenta aí se consolidar no campo, petrificar no campo do crime organizado e das igrejas evangélicas, sua visão de mundo. Como é que você vê isso? Não sei se eu fui claro. Eu acho, a minha impressão, Vila, escrevendo sobre esse tema, e a gente que é formado e tem um percurso educacional inspirado no iluminismo e na racionalidade, e até Sim. na política, né, vendo a discussão política, qual é a forma mais adequada para desenvolver um país, então é Banco Central independente ou não, é mais privatização ou menos privatização, as discussões ficavam nessa esfera, né? A ciência, a educação, o papel de transformar e desenvolver a sociedade, sempre a gente faz parte desse debate, dessa cultura, né? E uma coisa que eu comecei a perceber com essas figuras e com essa pesquisa é que algo que na verdade está presente, mesmo que seja no nosso inconsciente, não de forma clara, é assim, e que as igrejas abordam diariamente esse tema, que é qual o propósito disso tudo, da nossa vida, assim, então você tem uma coisa assim, você precisa ganhar a vida, né, a gente precisa trabalhar, precisa ter um emprego, precisa sobreviver, precisa se relacionar, mas quando o mundo começa a se esfacelar e as coisas começam a dar errado, você precisa, sobretudo, ter uma chama interna que te acende para continuar vivendo e dando justificativa para si próprio, para continuar suportando as dificuldades, né? Então, essa questão filosófica e teológica de qual é o sentido da vida é algo que se perde nessa discussão que a gente passa a ter muito utilitária do dia a dia e da vida, e essa perda da mágica, né, a perda das questões
religiosas e teológicas, né? E a religiosidade e essas religiões, elas oferecem esse propósito, que dão um sentido e dão, inclusive, as regras, né, para você viver, produz autocontrole, produz um espírito mais modernizante, mais adequado para a vida em comunidade, explica as coisas de uma forma que fica muito mais simples a vida. E eu ficava, muitas vezes você disse, né, eu ficava pensando, qual é esse dom que ele tem que eu não tenho? Por que eu não consigo acreditar? E por que essas pessoas acreditam? E assim, não é só pela ignorância, de forma alguma, porque tem a fé transcende classe social e escolaridade, né? Isso era uma coisa que me instigou bastante, né? E ao mesmo tempo eu vi esse mercado oferecendo propósito, oferecendo ordem para a vida, oferecendo sentido, que era muito forte e muito demandado nesse mundo em crise, nesse mundo hedonista, onde o prazer, o dinheiro, ou enfim, que seja, acaba sendo mais ou menos o sentido da vida e fica muito vazio, né, quando você não tem essas respostas mais transcendentes para a sua própria trajetória. Só que o que me parece é que com a teologia da prosperidade e o pentecostalismo, ele passa a dar ferramentas para a vida no mercado e para a vida empreendendo e para a vida do consumo, porque inclusive o consumo e o dinheiro passa a ser um símbolo, um signo da bênção divina e do amor de Deus perante a você. Então você passa a ter como o próprio Fernando Altmaier, que é um padre, um ex-padre, que era braço direito do Dom Paulo, disse, você tem uma religião muito voltada para a vida e para a sobrevivência num mercado que o Estado é muito frágil e onde o mais forte, o mais abençoado sobrevive nessa vida, né, nesse desafio, né? Então, ao mesmo tempo, você tem um certo fatalismo que eu acho muito interessante, que é principalmente puxado pelos assembleianos, né, pela doutrina da Assembleia de Deus, que enxerga o mundo como fadado a acabar, fadado ao fim. E já que o mundo vai acabar, do que adianta uma reforma e uma grande transformação e um grande debate para tornar a nossa vida mais longeva no planeta? O que a gente precisa são pessoas ao lado do bem, um exército do bem. Quando Jesus chegar na Terra, vai estar o máximo de pessoas compromissadas com a Bíblia e com os valores bíblicos na Terra, em todos os postos, universidades e Estado e territórios e tudo mais, para que esse exército esteja fortalecido quando Jesus chegar, que está próxima essa segunda chegada de Jesus. Então você meio que sabota todo o debate de reforma e de transformação e de melhoria do mundo, né? Então você tem uma visão meio realista e cínica do mercado. Precisamos ganhar dinheiro, precisamos sobreviver, precisamos ter poder, precisamos ser forte, mas o mundo está fadado ao fim. É uma visão meio escatológica e cínica e realista da realidade, que eu acho muito problemática, né, essa visão política. Eu vou perguntar daqui a pouquinho, Bruno, sobre a questão do crime organizado, mas pegando um gancho, que até falei com a minha mulher, quando eu tinha terminado de ler seu livro, A Fé e o Fuzil, e pensando nessa questão que você destacou do Estado frágil e que as pessoas têm de sobreviver, nossas discussões são muito elaboradas, porque a questão que se coloca é almoçar, é jantar, é ter escola digna, coisa no dia a dia, é um medo quando chega a viatura policial, e nós estamos numa discussão, pode ser muito sofisticada, mas para o cotidiano não atinge o cotidiano dessas pessoas, né, que vivem, parece que em outra sintonia que a maior parte da população. Então, eu estava conversando com ela e apontei, e lendo também no seu livro alguns exemplos e pensando, há um elemento disfuncional, né, nessas regiões que você, especialmente nas regiões metropolitanas, como São Paulo, sem ainda falar do crime organizado, mas essa visão religiosa, e ao mesmo tempo nós temos os grandes bailes funk, o rap, que quebra um pouco dessa
não sei se eu estou errado, não tem nenhum problema, você apresenta o que você pensa, a questão religiosa, porque o mundo religioso, esses novos padrões, estabelecem relações de moral, de convivência, de família. E no campo do rap e do funk, você tem uma nova sexualidade, um linguajado que não é o linguajado religioso. Então parece ser um elemento que pode dissolver, entre aspas, essa ordem religiosa criada nas últimas décadas. Há uma contradição entre uma coisa e outra, ou há um processo que é complementar? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma disputa, né? São visões de mundos diferentes que até por isso Sim. são exageradas, né? De um lado, pedindo liberdade, ao mesmo tempo valorizando o prazer, o hedonismo, a sexualidade, a droga, o consumo exacerbado, né? A beber até cair, cheirar Sim. toda a cocaína, dançar até às 7 da manhã, às 8 da manhã, se divertir como se não houvesse mais amanhã. E de um outro lado, você tem uma luta para falar, gente, é importante ter dinheiro, é importante ter alianças, é importante sobreviver, mas é importante ter racionalidade. Você não pode ser escravo dos seus desejos, os seus desejos precisam ser controlados, você é mais do que você precisa pensar nas pessoas que vivem com você, você tem que ter um mínimo de comunhão ao próximo, precisa saber viver numa coletividade, e claro que são duas visões de mundo que se opõem, mas ao mesmo tempo que convergem e que têm diversas matizes, né? Então você tem o cara também que vai no pancadão, mas que também ele curte um baile gospel, e que sabe que ele pode ir até certo limite. E você tem uma espécie também de convívio que leva a um processo de redução de danos, apesar dos excessos, né, e apesar da celebração do hedonismo e do prazer vazio. Mas, por outro lado, você tem, não, olha, veja bem, não é isso. A vida é muito mais que isso. Você precisa pensar na eternidade, não apenas no aqui e agora. Então, são dois mundos em permanente conversa e tentando produzir sentido. Inclusive, Vila, a gente pensar na violência contra a mulher dentro de casa. Imagina o papel da religiosidade para o controle desses impulsos masculinos muito presentes, você dando um sentido para a questão da família, para a questão do respeito ao próximo, respeito à mulher, tudo mais. É uma tentativa permanente criada nos próprios lugares que vivenciam esse problema para solucionar os seus problemas, porque isso é interessante. Tem o pancadão na periferia, tem as raves aqui na classe média, né? Ou tem o Woodstock, você tem o rock and roll, você tem esse desejo juvenil de liberdade que também transcende as classes sociais, né? Mas nas periferias a religiosidade, as igrejas surgem como uma forma importante de tentar lidar e dialogar com o controle desses desejos, com o controle dessa liberdade e dessa revolta e dessa busca individual por prazer e tudo mais, né? Eu acho que são mundos opostos, mas que estão em permanente contato, permanente diálogo e em confronto muitas vezes também, né? No interior da mesma família, muitas vezes também, né? Isso que é interessante. Se você faz uma análise da questão da violência, passando para o crime organizado, primeiro você cita o caso dos matadores, alguns são célebres, como o Cabo Bruno, e vai mostrando os índices de criminalidade. Quando chega no ápice, fala de Diadema. Para quem não é aqui de São Paulo, é vizinho a São Bernardo do Campo, aqui na região do ABC, e como esse índice, você fala da questão de fechar os bares a partir de certo horário, tal, a relação disso, será que isso é que leva à queda da violência? E aí entra a minha questão, a diminuição da violência, para alguns, deve-se a uma melhoria da ação policial, mais científica, etc, etc, né? É difícil dizer das melhorias das condições sociais, porque nós passamos período de crescimento assim, não temos um crescimento estabilizado da economia. Aí você coloca o dedo numa das feridas, o crime organizado, organizando a desordem, numa nova ordem, em que ele é que determina
a questão do poder. Quer dizer, ele é o Estado, mas grosso modo, estou evidentemente simplificando e sendo um pouco radical também. Como é essa questão? Como é que é possível afirmar, os números mostram uma queda da violência, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, mas, por outro lado, se nós olhamos, vemos de fora que o crime organizado, especialmente o PCC, hoje tem uma presença enorme e internacional, como você destacou no início da nossa conversa. Há uma relação entre uma coisa e outra, entre crime organizado e queda da criminalidade? Olha, Vila, é interessante você mencionar, mais uma vez, a gente sempre pensa em políticas públicas num primeiro momento, e quando eu comecei a investigar e trabalhar com isso, para mim o foco sempre foi políticas públicas, e inclusive na área de segurança pública e da justiça. Nos anos 90, você tem um avanço tecnológico nas polícias militares, principalmente nas ostensivas, com o trabalho de comunicação de rádio, começaram a aumentar as prisões em flagrante em São Paulo. E, ao mesmo tempo, depois do massacre do Carandiru, em 92, o Estado começou a diversificar as prisões em presídios menores. São Paulo passa de 30 presídios, mais ou menos, para 180 presídios. De 30 mil presos, em 1990, para 230 mil presos, né? E passam 1 milhão de pessoas pelo sistema prisional em São Paulo. Mas isso acontece no Brasil também. O Brasil passa de 90 mil presos nos anos 90 para mais de 800 mil presos nos dias de hoje. E esse avanço tecnológico vai para as outras polícias também. Elas também passam a ter um trabalho de aprisionamento em flagrante muito mais célere, né? O que começa a acontecer? As prisões começam a ficar superlotadas. A partir do PCC, e essa que é a minha forma, que o PCC em São Paulo ele tem uma história própria, forjada na periferia consciente, formada na teologia da libertação, nas comunidades eclesiais de base, no hip hop, na luta antirracista. Você tem uma periferia muito politizada. E, a partir de 93, quando o PCC é formado, eles falam o seguinte: mataram 111 presos no Carandiru. E o responsável pela operação, o coronel Biratã, foi eleito deputado estadual com o número 111 na cédula. A gente precisa se fortalecer porque o nosso inimigo não somos nós mesmos. A gente precisa parar de se matar porque o nosso inimigo é a polícia, é o Estado. Eles começam a criar um discurso e um propósito para a vida no crime, que é o seguinte: a gente precisa parar de se matar porque o nosso inimigo é o sistema, dando um sentido para uma vida antissistema, mas ao mesmo tempo, diante de um mercado bilionário, que é o mercado de drogas, que vai permitir um ingresso de recurso para essas carreiras mais profissionais como nunca tinha se visto. Então, a partir da construção dessa estrutura, Vila, e que é muito parecido em diversos aspectos com os evangélicos, o integrante que passa a fazer parte do PCC, ele é batizado, não é à toa que esse nome usa essa metáfora, porque é como se ele vivesse também uma transformação. Ele deixa de ser um bandido guiado apenas pelos seus próprios impulsos e desejos para passar a seguir a lei do crime, que é feita pelo PCC em estatutos e salves ao longo de 20 anos. Ele precisa se submeter e se sujeitar à lei do crime. E dentro desse novo mercado, que tem regras, não é um mercado, uma selva, onde o mais forte sobrevive. O PCC se transforma numa agência reguladora do mercado criminal. E os homicídios, a partir daí, passam a cair depois dos anos 2000. Só que não porque o PCC seja pacifista, porque quando ele vai para o Nordeste do Brasil, que também aumentou as prisões e aumentou a tecnologia das polícias, ele encontra resistência entre facções locais e o homicídio explode lá na região. Então, o que me parece importante, Vila, é que um mercado regulamentado como o de São Paulo, onde você consegue ordenar a competição e a concorrência, você, como aconteceu com o PCC, ele conseguiu ser essa agência reguladora, os homicídios caem porque se torna um ambiente mais profissional, mais lucrativo, menos custoso. A própria criminalidade passa a ter a consciência de como vale a pena respeitar as regras do crime, que todo mundo passa a ganhar mais dinheiro e ter menos risco no mercado. Só que quando você tem um grupo competindo, como nos mercados do Norte e do Nordeste, você vai para o confronto e vai para a guerra. Então, em mercados com agentes
que competem, como não tem mediação, quando não tem mediação, essa competição é feita à bala, é feita pela violência, e explodem os homicídios. No Nordeste, você tem o Sindicato do Crime, a Família do Norte, grupos que se opõem ao PCC, aliados ao Comando Vermelho. O Comando Vermelho também passa a ser um rival importante. Então, as taxas de homicídios, um dos meus argumentos, é um termômetro da dinâmica ou do equilíbrio do mercado criminal. Um mercado desequilibrado e competitivo, com competidores dispostos a disputar a bala, tende a ter taxas elevadas de homicídio. Um mercado regulamentado, como o de São Paulo, onde o PCC consegue fazer essa regulamentação, ele tende a ser mais pacificado. E a gente vê, São Paulo é impressionante, é um mercado criminal forte, muito endinheirado, com muitos integrantes, mas é o estado com menos homicídios no Brasil, com a menor taxa de homicídios do Brasil, e a capital de São Paulo também, entre as 27 unidades, entre as 26 capitais do Brasil, São Paulo é com a menor taxa de homicídios, né? Então, meu argumento é sobre esse governo do crime que o PCC conseguiu fazer, que permitiu que ele ganhasse mais dinheiro, tivesse mais previsibilidade e crescesse nas brechas do sistema, como eles próprios dizem, né? Pô, você colocou questões aí que são ótimas e que são muito bem desenvolvidas aí no livro, que eu estava me lembrando agora eu não vou citar, mas você dá exemplos de políticos, né, acusados, ou na esfera das câmaras municipais, e cita algumas cidades, prefeituras, na Assembleia Legislativa, e essa questão que eu também fico pensando após a leitura do seu A Fé e o Fuzil, como o crime foi adentrando a estrutura do poder político, a representação popular propriamente dita, assim como, claro, não são a mesma coisa, só para quem nos acompanha, e você também não diz que é a mesma coisa, a presença dos evangélicos na política. Nesse caso, Bruno, eu sei que a pergunta pode ser até banal, como é que fica a perspectiva de futuro, do amanhã? Em certo momento você falou do amanhã, né? Lembrei até de uma música que o amanhã não trago hoje, um verso, mas como é que fica? Porque pelo andar da carruagem do que você viu ao longo dessas décadas, e podemos chamar dessas décadas, ou só no campo de jornalismo, ou da pesquisa acadêmica, mestrado, doutorado, foi se aprofundando, quer dizer, no caso de São Paulo, mais especificamente, o avanço do crime organizado e criando essa agência reguladora do crime, que eu achei uma definição brilhante, o PCC. Por outro lado, o enorme crescimento das igrejas evangélicas dentro dos vários matizes, né? E você apresenta, a Assembleia de Deus é uma coisa, a Congregação Cristã é outra coisa, assim por diante, né? Os vários ramos da Assembleia de Deus, as divisões, como é que surgiu o ramo de Madureira, e por aí vai. A tendência, eu sei que você não é vai fazer futurologia, mas é isso avançar cada vez mais, ou porque não tem sociedade civil assim, organizado naquele sentido que eu pensava, por exemplo, no século XX, porque eu assisti o movimento contra a carestia na Zona Sul de São Paulo, o deputado Aurélio Pérez, que você cita de passagem até, em 1977, Irma Passoni e Aurélio Pérez vão fazer uma dobradinha eleitoral depois de 78, uma para estadual, ela, e ele para federal. E eu me lembro bem de como eram as comunidades eclesiais de base e tudo aquilo. A tendência que acabaram quase que desaparecendo, sumindo. A tendência que vai daqui para frente. Nós temos mais, meio banal, pode ser até a minha questão, mais crime organizado, mais crescimento dos evangélicos na política, que são coisas distintas, insisto, para ninguém fala que nós estamos falando da mesma coisa. E como é que fica, porque logo isso vai adentrando a estrutura de Estado. Nós teremos um outro Estado, se não tiver usando a nossa expressão, outras visões de mundo. Como é que fica isso? Eu fui um pouco confuso, mas eu fui lembrando assim, dessas questões também do que eu assisti em outra época, nos anos 70. Não, eu acho que essa é uma questão fundamental, e a minha sensação, quando eu acabei o último capítulo, tem a conclusão, mas eu achei importante fazer a conclusão, porque o último capítulo eu acabei muito pessimista, né? Bom, eu acho que a pessoa acaba aqui sem ver nenhum tipo de perspectiva, porque eu acho que a gente vive um momento muito difícil, Vili, você como historiador, eu não sei se você concorda, mas a gente vive um momento de interregno entre essa modernidade pós-revolução industrial
que esse processo já acabou, os empregos estão acabando, as carreiras estão acabando, o trabalho está sendo desnecessário, cada vez mais a tecnologia está assumindo a função do homem nos diversos tipos de emprego, com a inteligência artificial isso nem se fala, e a gente vive esse momento de interregno que a gente vai precisar se reinventar. Não vai ser mais a nossa carreira que vai definir as nossas identidades, né? E eu acho que muitos movimentos reacionários no mundo, que são inclusive permeados pela religiosidade, que seja islâmica ou evangélica ou outras, mas que são reacionários em diversos sentidos também, eles até buscam a volta ao passado porque o passado era mais seguro, né? Era um tempo que eu entendi e me sentia mais seguro. Então esses movimentos reacionários acabam sendo uma tentativa de buscar uma segurança porque a gente está meio suspenso no ar, né? Sem saber o que vai acontecer, num mundo sem emprego, num mundo sem trabalho, talvez o mundo da economia do cuidado, da renda mínima, de cidadania, que as pessoas passam a receber para cuidar das pessoas, cuidar dos filhos, e é algo que a gente não sabe direito o que vai acontecer, porque esse caminho não está apontado. Agora, tem um aspecto que é fundamental, o mundo, eu cito nessa conclusão, mas citando Sapiens, citando o Ayrton Krenak, que acaba sendo, eles são provocadores importantes dos tempos atuais, né? Bom, o homem está há 300 mil, o Homo sapiens está há 300 mil anos na face da Terra, né? O fungo já está mais de 1 bilhão, os dinossauros ficaram milhões e mais de milhões de anos. Será que a gente não consegue sair dessa armadilha que a gente criou para nós mesmos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de elaborar e dominar o mundo? Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo, é uma espécie dominante, mas ao mesmo tempo que a gente dominou o planeta, a gente vai destruir o planeta. Será que a gente não consegue sair dessa armadilha e pensar em outros propósitos de manutenção da vida, em vez de se enxergar nessa visão meio darwinista do mais forte, e de que acumula mais dinheiro, consegue? No final das contas, né, o que se coloca, me parece, eu não sei o que você acha, mas diante desse interregno, dessa falta de resposta, a minha expectativa e a minha impressão é que a gente precisa se reinventar e ter um novo propósito coletivo que a gente ainda não tem, e que a gente ainda não acredita, que a gente ainda não vislumbrou, alguma coisa que nos permita sair dessa armadilha que consome o planeta, que consome a vida, e que está nos levando para o precipício, e a gente não sai dela, não consegue desviar o rumo, né? O máximo que a gente pensar é fugir para Marte, com alguns foguetes, mas é uma questão também me incomoda demais, e eu não tenho resposta. É verdade, não, você colocou, e é interessante isso do final do livro, são questões essenciais, e no nosso caso do Brasil, que o mundo também, há uma mudança geopolítica muito grande, né, nesse século, né? Durante um período o Atlântico foi o centro do capitalismo, hoje é o Oceano Pacífico, ali que tem grandes disputas. Quem imaginaria uma guerra na Europa com as proporções da guerra da Ucrânia, né? Ninguém imaginaria isso há 5 anos atrás, não precisa, né? E uma guerra que falava que ia terminar em uma semana, nós já temos mais de 1 ano e meio, né? E ninguém sabe quando é que vai terminar, e se é que não possa se estender com o conflito da Belarus, Polônia e por aí vai. E além dos outros conflitos que estão ocorrendo no mundo agora, Azerbaijão e Armênia e por aí vai. No nosso caso, o eixo econômico se transferiu para o centro-oeste, né? O agronegócio representa a grande parte das exportações do Brasil, por exemplo. Emprega muita gente, pouca gente habita a região, enquanto as grandes regiões metropolitanas eram produto de uma industrialização que grande parte não existe mais, né? Nesse mundo que você falou, em que há uma profunda revolução, porque é mais ou menos o período da primeira revolução industrial do final do século XVIII, a transição para o século XIX, tinha os quebradores de máquina, o movimento ludista, né? Então, no caso nosso, pelo que você acompanha dessas periferias, a geração neném, que é tocada, nem trabalha, nem estuda, a tendência nossa, sem ser pessimista ou sendo realista, como quiser,
que cada vez mais teremos uma presença do crime organizado, cada vez mais teremos uma presença, aí não estou falando negativa, não estou fazendo qualquer julgamento de valor sobre as igrejas evangélicas, o catolicismo diminuindo cada vez mais, porque não consegue aparentemente entender esse mundo, e a política está de costas para esse mundo como se nada tivesse acontecendo. A cada 2 anos temos eleições, e o que você falou um minuto atrás, ninguém está nem aí no discurso eleitoral que o marqueteiro prepara a cada 2 anos o mesmo, só troca o nome do personagem. Como é que fica? Dá para ser otimista ou é melhor a gente ir para... Não sei se dá para ser otimista, mas eu acho que a gente tem a obrigação ética de ter esperança, né? Pelo menos, e pensar sobre isso e refletir a esse respeito. E eu, nos últimos capítulos do livro, eu conto justamente como esse avanço do PCC para o mercado mundial de droga fez com que entrasse um grande capital ilegal na economia e passasse a fazer parte da economia, a influenciar na política, a influenciar na economia formal, financiar campanhas, lavar dinheiro e depositar em offshores, com advogados de diversos esquemas que passam a dialogar, e esse dinheiro passa a fazer parte do dia a dia da nossa cidade, influenciar o nosso estado, influenciar a política, influenciar a economia. Agora, o que isso talvez levante de questão, me parece? O PCC e o crime conseguiu fazer isso percebendo que existe um mercado bilionário criminal, que é o mercado das drogas, e as drogas, elas são um produto, não só as drogas ilegais, mas diversos tipos de droga. As pessoas parecem ter necessidade dessa fuga nas cidades, nesse mundo muito conturbado e vazio, de falta de crenças. As pessoas precisam de um escape. E a droga é necessária e um mercado muito lucrativo, né, e bilionário. E a gente só lida com isso mandando a polícia na guerra contra o crime diária, né? O PCC e o crime percebeu que era possível governar esse mundo e virou um governo desse mundo do crime. Produziu uma governança, passou a cobrar imposto, criou uma burocracia para virar essa agência reguladora do mercado, passou a investir em empresas formais, passou a emprestar dinheiro, virou uma agência desenvolvimentista de crime, financiando garimpo, financiando grilagem, financiando venda de madeira ilegal, grandes assaltos a banco, roubo de carro, roubo de celular, virou um banco de empréstimo de armas e de recursos, né? Ou seja, o Estado precisa repensar em como virar um governo desse mundo, substituir o governo do crime. Quando você fecha os olhos e finge que isso vai ser resolvido pela guerra, o PCC soube aproveitar e crescer nessas brechas, porque ele virou o governo e hoje está acumulando dinheiro e capital. Então, o Estado tem um papel fundamental de ser o regulador a partir de valores civilizados e de valores morais e coletivos e de direitos individuais, que é o papel do Estado garantir, né? Inclusive nessa cena. Então, bom, as pessoas querem continuar consumindo droga, vamos pensar em formas de regulamentar isso e não deixar e não empurrar isso para a mão do crime, para o lucro do crime. Então a gente precisa descobrir maneiras de levar regras para esses universos que hoje são governados pelo crime, né? Eu achei que foi precisa a sua questão. O Estado precisa, até anotei aqui, o Estado precisa substituir o crime organizado, né? Porque como você expõe nos 2 livros, que acabam sendo irmãos, vamos chamar assim, e no Fé e Fuzil isso está bem claro, eles crescem, o caso do crime organizado, no vazio deixado pelo Estado, e cria isso que você falou, toda uma rotina, cria uma segurança, participa do PIB, né? Se nós daria uma boa discussão, né? Claro que é difícil quantificar exatamente, porque parte desse dinheiro é ilegal, mas ele participa do PIB, e algo que se falava muito antigamente da Colômbia, em certo momento da Bolívia e tal, nós temos do Brasil em quantidade N vezes maior, né? Em termos de valores absolutos, né? E é interessante, quer dizer, como é que o Estado vai substituir o crime organizado sem que esse processo que você bem apresenta e analisa se petrifique, né? Eu acho que essa
é um ponto para quem acompanha nosso canal pensar, porque a ideia do canal aqui é sempre isso, é refletir e pensar, né? Não é ter um doutor Panglose ou Cândido que achar que está tudo uma maravilha, que é fácil de resolver, porque é uma questão complexa durante décadas, já são no mínimo 2, 3 décadas, especialmente que esse processo está presente aos nossos olhos, e os políticos, você tocou na questão da legalização das drogas, que é um debate importante para se ter no Congresso Nacional, que está tendo, o Supremo quer também discutir isso, tendo visto o vazio do Congresso, de afrontar essa questão, e a sociedade vai ter que discutir. Desculpe fazer essa longa finalização, Bruno, mas olha, eu acho que para quem nos acompanha, vale a pena, também, assim como República das Milícias, ler e pensar a fé e o fuzil, porque em São Paulo, diferente do Rio, que a pessoa abre a janela e vê o crime organizado a 200 metros, muitas vezes, porque o morro está ali, em São Paulo, depende de onde a pessoa mora, ela não vê o crime organizado, porque as regiões que você cita, por exemplo, certo, sem nenhum preconceito, vale destacar, o Jardim Ângela, por exemplo, tem pessoas que sequer sabem que existe o Jardim Ângela. Agora, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, por exemplo, do Complexo do Alemão, né? Ou da Rocinha, né? E assim por diante. Então, acho que são questões para fazer pensar. Então, agradecer muito a você e transferir a você o final aí das suas considerações. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vila. É sempre um prazer bater um papo com você e agradecer muito o espaço e a oportunidade aí para a gente trocar essa ideia. Valeu, Bruno. Então, muito obrigado. Até a próxima, então.